Olá pessoal, boa tarde. Hoje dia 26 de outubro de 2020 e estamos iniciando uma aula assíncrona de estática e resistência. Na nossa primeira aula, na semana passada, nós falamos um pouco sobre os diagramas de esforço cortante e também de momento fletor, né? Então, na aula de hoje, né, a gente viu que os exercícios aí, eles são meio longos, né? Então eu vou resolver um exercício nessa aula e vou deixar um para vocês resolverem também e entregarem através do Moodle, tá? Então a gente tem aqui um exercício, um exemplo que diz o seguinte: dimensione a viga mostrada na figura, considerando que a mesma possui uma seção transversal circular e sua tensão limite de escoamento é de 200 megapascal. Então o início do exercício ele segue os mesmos passos que a gente já vinha fazendo em exercícios anteriores, né? Então eu tenho aí uma viga biapoiada, ou seja, apoiada nas duas extremidades, tanto aqui em A quanto aqui em D, né? Em ambos os casos eu tenho roletes, né, o apoio simples. Tenho duas forças externas sendo aplicadas, uma de 15 kN e outra de 5 kN, tá? Distâncias entre o ponto A e essa força de 15 eu tenho 2 metros. Entre as forças de 15 kN e 5 eu tenho 4 metros. E aqui entre a força de 5 kN e o ponto D eu tenho 1 metro, tá? Vou começar calculando as reações nos apoios, né? Então, a gente sabe que aqui, ó, no ponto A vai surgir uma reação para cima, que eu posso chamar de RA ou RAY. E aqui no ponto D também vai surgir uma única reação para cima, que eu posso chamar de RD ou RDY. Aí a nomenclatura fica a cargo de cada um, tá? As minhas condições de estática, né, soma de forças em x igual a zero. Se eu olhar o meu exercício, eu vejo que não tem força na horizontal, então essa condição ela está satisfeita. Soma de forças em y igual a zero. Lembra? São todas as setinhas que estão para baixo são forças negativas e todas as setinhas que estão para cima são forças positivas. Então, ó, aqui no ponto A tem a reação RA ou RAY, no caso aqui eu chamei de RA, então RA setinha para cima, mais RA, menos 15, porque a setinha está para baixo, menos 5, porque a setinha está para baixo, mais RD, porque a setinha da reação em D aqui está para cima. Tudo isso igual a zero. Não consigo encontrar ainda nem RA nem RD, então eu vou fazer somatória de momentos, pegando como referência, como a gente já vinha fazendo, o ponto A, tá? Somatória de momentos em relação ao ponto A igual a zero. Lembra que momento no sentido horário em relação ao meu ponto de referência é um momento negativo, e momento no sentido anti-horário ao meu ponto de referência é um momento positivo. Então aqui, ó, se o A ficar paradinho, o 15 tenta girar no sentido horário, ou seja, menos 15 vezes a distância do ponto A, menos 15 vezes 2. Mais, porque é uma soma, o 5, se o A está parado, ó, o 5 tenta girar no sentido horário, então menos 5 vezes a distância total do ponto A, que é de 6 metros, mais, porque é uma somatória, e aqui, ó, vai ter RD, né, a setinha para cima, e ela então tenta girar no sentido anti-horário em relação ao meu ponto de referência. Qual é a distância que eu estou do ponto A? 2, 4, mais 1 dá 7 metros. Então, mais RD vezes 7, tudo isso igual a zero. Menos 15 vezes 2, menos 30. Menos 5 vezes 6, menos 30. 7 RD. Menos 30 com menos 30, menos 60. Quando eu passo para o outro lado, fica mais 60. O 7 que está multiplicando RD passa dividindo. 60 dividido por 7, 8,57 kN é o valor do RD. Agora eu pego esse valor do RD e substituo ele aqui, ó, tá? Então vai ficar RA menos 15 menos 5 mais 8,57 igual a zero. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu deixei 8,6, mas é 8,57, tá? Tinha dado uma arredondadinha, mas é 8,57 que eu considerei na conta, tá? Então, ó, RA menos 15 menos 5 mais 8,57 igual a zero. Então, RA igual a 11,43 kN, tá? Muito bem, determinei as reações nos apoios.
Agora eu parto para a etapa de traçar os diagramas de esforço cortante, que a gente representa pela letra Q, e momento fletor, que a gente representa pelo MF aqui, tá? Unidades: quilonewton para esforço cortante, quilonewton vezes metro para momento fletor. Então eu vou gerar dois gráficos, um aqui em cima e um aqui embaixo. Meus pontos, né? Ponto A, primeiro ponto de apoio, ponto B, primeira força que está sendo aplicada, ponto C, a outra força, ponto D, final ali do meu material, ponto de apoio também, tá? Eu começo dividindo a minha viga em trechos, né? Então aqui eu vou ter três trechos, ó. Um trecho que é o trecho AB, que vai de 0 a 2, um trecho que é o trecho BC, que vai de 0 a 4, e um trecho que é o trecho CD, que vai de 0 a 1. Começando pelo trecho AB, então ó, o trecho AB ele vai de 0 a 2, né? Se nós olharmos lá no nosso diagrama de corpo livre, ele vai de 0 a 2, e eu vou calcular primeiro o esforço cortante. Então, QAB vai ser igual a quanto? Ó, lembrem o seguinte, se eu estou analisando o trecho AB, eu vou considerar do ponto A até o último ponto aqui, imediatamente antes do ponto B, tá? Então, tudo que está a partir de B para a direita, eu esqueço. Então, se eu olhar só do ponto A até um pouquinho antes aqui do ponto B, quais esforços que eu tenho agindo? Só vou ter aquela reação aqui, RA. Né? Então, eu posso falar que o meu QAB, o esforço cortante no trecho AB, vai ser igual à reação no ponto A, que nós tínhamos calculado, ela vale 11,43 kN. Então, todo exercício, o esforço cortante do trecho AB vai ser igual, vai ser equivalente à reação no ponto A. Sempre. A gente pode adotar isso como sempre, tá? Beleza. Agora, eu venho para o momento fletor. Então, o trecho AB ele vai de 0 a 2, né? O momento fletor vai ser a integral de onde? De 0 até 2, que é o tamanho do meu trecho, então de 0 a 2. De qual trecho que eu estou calculando? Ó, de QAB, vezes dx, indicando aqui que a minha variável é o comprimento, né? Ou seja, dx, né? Variação de comprimento, mas eu começo pelo momento do primeiro ponto, ó, MA. Só que lembra, se o MA é o meu primeiro ponto e ele é também o meu ponto de referência, o momento em cima de A ele acaba sendo zero. Então esse MA aqui, ó, posso cortar, ele vai sumir aqui, tá? Então substituindo MFAB, integral de 0 a 2, é o valor de QAB que a gente havia calculado, ó, de 11,43 vezes dx. Integral de uma constante é sempre o valor da constante mais a variável. A variável aqui é o x. Então, quando eu tiro esse 11,43 de dentro da integral, sai 11,43 e ele recebe a minha variável x. Essa cobrinha da integral, eu estico ela e ela vai de 0 a 2. Esse 0 e 2, lá em cálculo, a gente chama de limite inferior e limite superior. Valor mínimo e valor máximo. Para que serve? Né? Então, ó, o ponto A é o ponto 0, é o início do meu trecho. O ponto B é o ponto 2, é o final do meu trecho. Eu vou querer saber os momentos em cada um desses pontos. Então, ó, momento fletor no ponto A vai ser 11,43 vezes x, com x valendo 0, que me dá 0. Então, eu já sabia, ó, que o momento no ponto A era 0, só confirmei. Momento fletor no ponto B vai ser 11,43 vezes 2, né? Então, 2 vezes 11,43, 22,86 kN vezes metro. E eu preciso colocar esses valores nos gráficos, né? Tanto esse valor que eu encontrei de 11,43 de esforço cortante, quanto esses valores aqui de momento fletor em A e momento fletor em B. Então, quando eu coloco no gráfico, ó, 11,43 constante por todo o trecho AB, e lá embaixo, ó, vai de 0, momento fletor em A, até 22,86, momento fletor em B, tá? Agora, eu vou para o nosso segundo trecho, ó, o trecho BC. Ele vai de onde? Ele vai de 0 a 4, se eu olhar lá no enunciado, tem um trecho lá de 4 metros entre os pontos B e C. Como que eu vou calcular o esforço cortante? O esforço cortante BC, o QBC, vai ser o valor do esforço cortante do trecho anterior, que é o QAB. E aí o que acontece? Ó, eu estou calculando o trecho BC, né? Então, ó,
A partir do ponto C, tudo que está para a direita aqui eu esqueço, né? Eu já tinha usado lá no QAB o RA, e aí qual é a força que aparece agora que eu ainda não tinha usado? O menos 15. Então vai ficar QAB, que era 11,43, menos 15. 11,43 menos 15, menos 3,57 kN, que eu posso marcar aqui no meu gráfico, ó, menos 3,57, constante do ponto B até o ponto C, tá? Vou agora para o gráfico de momento fletor do trecho BC, que vai de 0 a 4. Então, MFBC, momento fletor do trecho BC, é a integral de 0 até 4, que é o tamanho do trecho, de quem? Do QBC, vezes dx, indicando que a minha variável é o x, mais, se lá na primeira conta eu fiz mais MA, nessa segunda conta eu faço mais MB, tá? Vai seguindo essa ordem. Então, aqui no lugar do QBC eu vou substituir pelo valor dele, de menos 3,57, que a gente tinha encontrado, vezes dx, mais MB, que a gente tinha calculado aqui, ó. MB 22,86 kN vezes metro, coloquei ele aqui. Então, esse menos 3,57 vai sair da integral, e ele sai e recebe a minha variável x, né? Então, fica menos 3,57x, a cobrinha da integral aqui ela estica, indicando os limites inferior e superior, mais 22,86. Então, eu vou aplicar agora, ó, o x valendo 0, que é o ponto B, e o x valendo 4, que é o ponto C. Então, se eu fizer MFB, menos 3,57 com x valendo 0, mais 22,86, eu vou encontrar o MB que eu já tinha encontrado antes, 22,86 kN vezes metro. Para encontrar o valor do MFC, eu vou fazer menos 3,57 e o x valendo 4, vezes 4, mais 22,86, vou encontrar aqui 8,58 kN vezes metro. Então, lá no meu gráfico, ó, eu saio do 22,86 lá em cima do ponto B e venho para o 8,58 no ponto C, tá? Agora, eu vou para o último trecho. O último trecho é o trecho CD, ele vai de 0 a 1. O esforço cortante, então, vai ser o quê? QCD vai ser igual ao QBC, que é o esforço cortante do trecho anterior a ele. E aí a força que eu ainda não usei, ó, eu já usei RA na primeira conta, o menos 15 apareceu no QBC, e agora no QCD vai aparecer quem? O menos 5. Então aqui, ó, vai ficar menos 3,57, que era o esforço cortante de QBC, menos 5, que dá menos 8,57 kN. Vou marcar isso lá no gráfico. Ó. Veja então que o esforço cortante do ponto C até o ponto D é de menos 8,57 kN. Tá? Vou agora para o momento fletor desse trecho CD, que vai de 0 a 1. Então, MFCD de 0 a 1, limites aqui, né, tamanho do meu trecho, de quem? Do QCD vezes dx, mais, se eu já tinha usado MA e MB, agora eu uso MC, tá? Então, MFCD, integral de 0 a 1, QCD vale menos 8,57, vezes dx, indicando que a minha variável é o x, mais 8,58 que eu já tinha calculado. Então, ó, esse menos 8,57 sai da integral e recebe o x, né, a variável, cobrinha ali esticada de 0 até 1, sendo que o 0 é o ponto C e 1 é o ponto D, mais 8,58, tá? Aí, substituindo o C por 0, aliás, substituindo o x aqui por 0, menos 8,57 vezes 0 mais 8,58, 8,58 kN, e MFD menos 8,57, e o ponto D aqui é o ponto 1, mais 8,58, vai dar 0,01, né? Mas é por causa do arredondamento que a gente teve que fazer, então a gente pode considerar 0 aqui, tá? Deu um valor muito próximo aí de 0. Zerei, beleza, então quer dizer que o que eu fiz até aqui está certo. Agora, a gente precisa marcar isso lá no gráfico, né? Também. Então, ó, do 8,58 no ponto C vai para o 0 no ponto D. E aí, eu venho para a parte do dimensionamento, né? A seção transversal desse exercício aí, dessa viga,
é uma seção transversal circular. Lembra que a linha neutra passa pela metade desse diâmetro aqui, e aí a parte de cima a gente pode chamar de mais y e a parte de baixo menos y. Lembrando que eu estou dividindo o diâmetro por 2, né? Então, a parte de cima fica mais d sobre 2, onde d é o diâmetro, e a parte de baixo fica menos d sobre 2, onde d é o diâmetro. A tensão limite de escoamento, lá de acordo com o enunciado, é de 200 megapascal, ou 200 newtons por milímetro quadrado, e o momento fletor máximo foi o que eu encontrei através das minhas contas. Ó, se eu olhar aqui no gráfico, o momento fletor máximo atingido é de 22,86 kN vezes metro. Então, ó, 22,86 kN vezes metro, só que eu preciso converter tanto esse quilonewton quanto esse metro para ficar em newton e milímetro. Então, quilonewton é 10 a terceira newtons e metro é 10 a terceira milímetros. 10 a terceira vezes 10 a terceira, 10 a sexta, 28,86 vezes 10 a sexta newtons vezes milímetro. Agora eu vou substituir na minha fórmula. A minha fórmula diz que a tensão de flexão é igual menos momento fletor máximo vezes y dividido pelo momento de inércia da minha seção transversal. Então a tensão que eu vou colocar aqui, ó, é a tensão limite de escoamento do material, ou seja, eu vou dimensionar para a tensão limite de escoamento o menos MF, né? Então é menos 22,86 vezes 10 a sexta, que foi o momento fletor máximo que eu encontrei, esse menos já é da fórmula, vezes Y, né? Qual que é o meu Y crítico lá? Lembra? Na flexão, o meu Y crítico é aquela parte que está tracionando, que vai romper primeiro. Então é a parte de baixo, né? Então, menos D sobre 2 dividido pelo momento de inércia da seção transversal circular, que é πd² sobre 64, tá? Fazendo aqui, ó, divisão de fração, né? Então, mantenho a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. A fração que eu tinha aqui embaixo, que era πd² sobre 64, quando eu inverto, 64 vai lá para cima, e esse numerador fica multiplicando pelo 2, que era da fração de cima, né? Que era daqui, ó, esse 2 aqui. E aí fica assim, minha equação, resolvendo, né, esse d, eu vou cortar esse d² com esse d aqui de cima, vai ficar d ao cubo, o d ao cubo sobe, o 200 desce, então eu chego nessa continha aqui, ó. 64 dividido pelo 2, então 32 vezes 22,86 vezes 10 a sexta, dividido por π vezes 200, e aí tiro a raiz cúbica de tudo isso, encontrei um valor aqui de D de 105,2 milímetros. Bom, resolvido o exercício, vou deixar um exercício para vocês treinarem e me entregarem via Moodle, valendo a presença da aula de hoje. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Até mais.